alunos, tudo bem? Agora nós vamos aprender como acontece a poluição do solo e os desastres causados pela seca e o desmatamento. O solo é repleto de vida, onde encontramos, além dos vegetais, fungos, bactérias, protozoários, vermes, decompositores, que todos são responsáveis pelo equilíbrio do solo. Além disso, os solos fornecem serviços ambientais que possibilitam a vida na Terra, como, por exemplo, a produção de alimentos, fibras e combustíveis, fornecimento de materiais de construção, base de infraestrutura humana, fonte de recursos genéticos e farmacêuticos, regulação de enchentes, habitat para os organismos, ajuda no ciclo de nutrientes necessários para todos os humanos, animais, ajuda na regulação do clima, na purificação da água e degradação de contaminantes, e também ajuda na produção de oxigênio, melhorando assim o nosso ar. A poluição do solo é qualquer alteração de suas características naturais, que acontece pelo contato do solo com acúmulo de lixo sólido, como as embalagens de plástico, papel, metal, produtos químicos, fertilizantes, pesticidas, herbicidas, solventes, detergentes, lâmpadas, componentes eletrônicos, tintas, gasolina, diesel, óleos automotivos. Tudo isso causa a danificação do solo, a ponto de muitas vezes tornar toda aquela terra inútil, imprópria para a gente fazer plantações. E também pode gerar riscos à nossa saúde. O solo normalmente é poluído pela ação do homem, como a urbanização, os aterros sanitários, a agricultura, a pecuária, a mineração, tudo isso são exemplos de práticas humanas que agridem o solo e muitas vezes deixam essa terra improdutiva. Por muito tempo, acreditou-se que o solo poderia receber de forma ilimitada resíduos sólidos, lixo, de todas as nossas atividades e além de substâncias tóxicas, funcionando como um filtro natural. Mas esse pensamento estava errado e fez com que por vários anos a superfície terrestre recebesse substâncias sem nenhum tipo de tratamento, o que gerou graves problemas, muitos deles irreversíveis, pois o lixo que a gente joga no solo demora anos e anos para se decompor, prejudicando assim as plantas, os animais, poluindo a água e também gerando doenças para os seres humanos. Se não cuidarmos do solo, pode acontecer a sua degradação. O solo pode ficar infértil, seco, que a gente não vai mais conseguir plantar nada lá. A degradação do solo consiste em todo o processo relacionado à sua destruição. Um solo degradado passa pela modificação de sua natureza. Ela perde nutrientes, ela perde a sua estrutura, ou seja, ela não consegue mais absorver a água e também toda a matéria orgânica que a planta precisa para viver ali vai embora, resultando no esgotamento e na perda de todos os nutrientes essenciais para que aquela terra, aquele solo seja fértil para a gente plantar. Ou seja, as atividades humanas podem levar à perda total daquela terra, daquele solo. E as principais causas da poluição do solo são as práticas agrícolas inadequadas, gerenciamento inadequado dos resíduos sólidos, que é o lixo, armazenamento e descarte incorreto de produtos químicos e tóxicos que pode vazar para o solo, contaminando aquele solo, aterros sanitários inadequados, que é lixões a céu aberto. Vem a chuva, leva tudo aquele lixo para o solo, para o lençol freático, poluindo todo aquele ambiente. O uso de agrotóxicos também polui o solo. A erosão, o desmatamento, as queimadas e a desertificação também são causas da poluição do solo. Os poluentes do solo podem ser diversos, assim como seus efeitos, como lixo e esgoto gerado pelo ser humano,
Eles podem desencadear problemas como a sobrevivência de plantas e animais e também desenvolver muitas doenças para a população, deixando aquele solo infértil e poluído para a plantação. Outro problema é a utilização dos agrotóxicos, que são produtos utilizados na agricultura para matar pragas, eliminar doenças e acabar com plantas invasoras que podem prejudicar o desenvolvimento de uma plantação. Apesar dos benefícios para a agricultura, os agrotóxicos são extremamente nocivos para os seres vivos e podem desencadear contaminação e poluição do solo, da água e até mesmo do ar. Como o solo é capaz de reter grande quantidade de contaminantes, com o tempo os agrotóxicos fragilizam o solo e reduzem toda a sua fertilidade. Eles também podem desencadear a morte de fungos que são importantes para o desenvolvimento de alguns vegetais, como também podem diminuir a biodiversidade do solo, ocasionar acidez, entre outros problemas. As causas da degradação do solo também estão diretamente ligadas ao desmatamento, às queimadas e às ações do homem. A vegetação é de primordial importância para a circulação de nutrientes e para a proteção do solo. Ou seja, quando há ausência de vegetação no local, a terra fica desprotegida e assim mais suscetível à sua degradação. Desmatar significa retirar a vegetação de um local. Em grande parte, o desmatamento é causado por seres humanos. O desmatamento de florestas brasileiras começou logo após a chegada dos portugueses ao Brasil, já no século XVI. Havia interesse dos portugueses na exploração das árvores de pau-brasil, da Mata Atlântica, pois a madeira tinha grande valor comercial na Europa. No Brasil, o desmatamento com a finalidade de aproveitar a madeira e seus subprodutos continua ocorrendo até hoje. Atualmente, restam menos de 10% da cobertura original da Mata Atlântica. Outras áreas brasileiras onde ocorre desmatamento são o Cerrado e a Floresta Amazônica. O Cerrado é o segundo bioma mais ameaçado do Brasil. Cerca de 80% de sua área original já foi alterada por atividades humanas, principalmente devido à expansão da agropecuária. O desmatamento do Cerrado é alarmante, chegando a 3 milhões de hectares por ano. Isso equivale a aproximadamente 3 campos de futebol por minuto de área desmatada. Olha só. O desmatamento também pode estar associado às queimadas ilegais, que têm como finalidade limpar uma área para o plantio ou para a criação de gado. Só que nesse processo, o fogo pode se espalhar, causando incêndios de grandes proporções. Esse tipo de queimada é diferente das queimadas naturais, que podem ocorrer na época das secas em alguns lugares. As queimadas liberam fuligem e fumaça, que podem causar problemas de saúde, principalmente respiratórios. Entre os vários gases liberados nas queimadas está o gás carbônico, um dos responsáveis pelo aumento do efeito estufa, que pode se relacionar às mudanças no clima, como o aumento da temperatura, que a gente está observando nesses últimos anos. Além de que a fumaça proveniente das queimadas afeta o homem, ocorrendo e agravando problemas respiratórios como rinite, asma, bronquite, principalmente em idosos e crianças. A ocorrência das queimadas traz consequências também para o solo. Apesar de alguns agricultores utilizarem queimadas por acreditarem na melhoria da fertilidade do solo, isso não traz benefícios a longo prazo. A passagem do fogo sobre o solo acarreta em danos químicos, físicos e biológicos, como a diminuição dos nutrientes na camada superior do solo, a dificuldade de infiltração da água e penetração dessa água para as raízes das plantas, dos vegetais, afetando a umidade daquele solo. E também ele mata a maioria dos micro-organismos que vivem no solo e que ajuda
aquele solo a ser fértil, aquele solo a ser rico em nutrientes para as plantas. Então, tanto o desmatamento como as queimadas deixam o solo exposto, o que facilita a erosão. A erosão é um processo natural que provoca o desgaste do solo pela remoção das camadas superficiais, como as queimadas e o desmatamento. A erosão pode ser provocada pela chuva, pela água dos rios, pelo vento e até pelo gelo. Durante as chuvas fortes, que são as principais causas da erosão, podem formar-se enxurradas que arrastam a camada superficial do solo. Esse fenômeno é particularmente prejudicial em solos que não estão cobertos por vegetação. Em casos mais fortes, agressivos, pode ocorrer até a formação de grandes sulcos no solo, grandes buracos, grandes rachaduras no solo. A água que se infiltra no solo pode provocar mudanças em sua consistência e, em terrenos que são acidentados, podem ocorrer até deslizamentos de terra. A erosão pode ser intensificada pela ação humana, por exemplo, pela agricultura praticada sem os devidos cuidados com o solo e também pela retirada da mata ciliar, que é a vegetação que se desenvolve ao longo das margens dos rios e dos córregos. Para evitar esse problema, é preciso ter consciência de que a terra tem que ter a sua cobertura vegetal. Então não pode tirar matas ciliares, que é aquela mata que fica em volta de rios, de lagos. Também na agricultura é necessário utilizar uma técnica conhecida como curva de nível, que divide o terreno onde vai fazer as plantações em vários níveis, como se fosse uma escada. Tem vários degraus que acompanham toda a curvatura do morro. Essas curvas de nível diminuem a perda dos elementos que compõem o solo. Por quê? Porque reduzem a força da enxurrada, da água das chuvas, permitindo que a água se infiltre no solo e também evita que aquela água leve parte do solo, deixando grandes rachaduras, grandes buracos. Então, como a gente acabou de ver, o desmatamento, as queimadas, a agricultura, a pecuária, a mineração, todos esses fatores facilitam a ocorrência da erosão. Por quê? Porque deixa o solo exposto. Retira daquele solo a plantação, a vegetação. E daí, quando vem a chuva, as águas da chuva, por serem às vezes muito fortes, fazem grandes buracos no chão. Então, se tivesse a plantação serviria como uma peneira, que iria segurar o solo naquele lugar para que as águas da chuva não levassem esse solo embora. Por quê? Porque quando o solo fica exposto, fica sem vegetação, pode acontecer a erosão e com essa erosão ocorre a perda total da sua fertilidade. Então naquela área a gente não vai conseguir plantar mais nada, vai ficar totalmente improdutiva. Esse processo em que o solo fértil se torna um solo infértil, ou seja, impróprio para plantar, torna-se improdutiva, é chamado de desertificação. A desertificação ocorre com maior facilidade em regiões onde chove pouco, como por exemplo o Nordeste brasileiro, que tem longos períodos de seca e pouca chuva. Então o solo ele não recebe a água necessária. É um solo arenoso, o que dificulta a retenção da água. A água ela vai embora, ela não fica ali. A desertificação pode ser provocada pelas atividades humanas, como o mau uso das terras na agricultura, na pecuária, na mineração, ou também por causas naturais, por meio de mudanças no clima da região. Os desertos que se originam pela ação humana são formados algumas vezes em poucos anos. Já os desertos naturais formados por mudanças climáticas demoram dezenas, centenas e até milhares de anos para se formar.
Ao contrário do que o nome pode sugerir, a desertificação não é a expansão natural de desertos existentes e não está vinculada necessariamente a lugares desérticos. O fenômeno envolve, na verdade, a degradação do solo por atividades humanas, que tira toda a vegetação daquele lugar, às vezes por desmatamento, queimadas, para praticar agricultura, mineração, pecuária. Então, o uso excessivo dessa terra causa a desertificação, que é a queda de produtividade daquele solo, daquela terra e a redução da cobertura vegetal. Então, por causa disso, tira os nutrientes necessários que aquela terra precisa para ser uma terra fértil, para absorver água, para se manter úmida. E aí, como consequência, se torna uma terra improdutiva, uma terra que não dá para a gente plantar, uma terra seca, arenosa, como nos desertos. Sem uma solução a longo prazo, a desertificação e a degradação do solo não vão apenas afetar o fornecimento de alimentos, mas levar também ao aumento das migrações, ameaçando a estabilidade de muitas nações e regiões. A desertificação é um fenômeno mundial que afeta a disponibilidade de recursos e a sustentabilidade, além de causar impactos nos meios de subsistência de 900 milhões de pessoas em todos os continentes do mundo, representando 1/3 das ameaças mundiais à biodiversidade. A desertificação é uma ameaça tanto para as regiões secas, áridas, que são afetadas, por longos períodos sem chuvas, mas também pode acontecer nas regiões não áridas. Por quê? Porque acontece a superexploração do solo pela agricultura, pela pecuária, pelas queimadas, pela mineração, pelo desmatamento, essa exploração das florestas, retirada de combustível, de madeira. Então, todas essas atividades, se a gente não tiver certo cuidado, vai tirar todos os nutrientes daquele solo, deixando aquelas terras totalmente improdutivas. Portanto, meus queridos alunos, o processo de degradação do solo, bem como suas causas e consequências, ocorre por variados motivos e descuidos do ser humano, que resulta na perda da produtividade daquela terra, além de causar vários impactos ambientais e na sociedade. Esse problema geralmente é causado, na sua grande parte, na sua grande maioria, pelo mau uso e má conservação do solo. Então, são consequências de processos das atividades humanas. Mas uma estratégia importante para combater o esgotamento, essa degradação dos solos, é não jogar lixo no solo, diminuir a geração de lixo, reciclar esse lixo para que a gente não tenha que jogá-lo na natureza, fazer o tratamento do lixo doméstico e do lixo industrial, utilizar materiais biodegradáveis, praticar a agricultura sustentável, evitar o uso de agrotóxicos fazendo o cultivo orgânico, como também combater o desmatamento e as queimadas, fazendo o reflorestamento e a proteção das matas nativas e ciliares. É preciso haver uma maior conscientização social e a adoção de medidas de diminuição da poluição e desgaste dos solos e também dos seus recursos naturais. Então, todos nós temos que entrar nessa luta. Bom, é isso, meus queridos alunos. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido muito. E agora a gente vai conversar um pouquinho lá no grupo. Tchau, tchau!